nosso analista de internacional, Lorival Santana, que chega aqui com a gente. Lorival, muito bem-vindo. Temos o Lorival, gente? Esperar um pouquinho. Aí temos o Lorival Santana. Lorival, muito boa noite para você. Quase boa noite já. Muito bem-vindo aqui ao Agora CNN. Conta um pouco para a gente, Lorival, de que forma que isso impacta no cenário político lá na Colômbia, né? Um atentado como esse, claro, ele acaba provocando aí uma turbulência enorme. A gente viu aqui no Brasil tantos casos de eleições onde um fato político como esse teve poder para transformar completamente os resultados. Dá para se ter essa expectativa de que a coisa fica bastante impactada por lá? Conta um pouquinho a sua percepção para a gente. Bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo a todos. Obrigado, Clarissa. Bom, a situação da Colômbia é bem mais grave do que a do Brasil por causa do histórico de violência política que sempre marcou a política e a história da Colômbia. No caso do Miguel Uribe, ele era um crítico bastante, bastante forte do presidente Gustavo Petro, desde quando ele era vereador de Bogotá e o Gustavo Petro era prefeito de Bogotá. O Miguel Uribe denunciou ao novo sistema de coleta de lixo implementado pelo prefeito Petro, e isso levou a uma destituição temporária dele como prefeito durante um mês, isso em 2014. E agora, como senador e um expoente da oposição, do Centro Democrático, que é um partido de direita, ele também era um dos principais críticos do presidente Gustavo Petro. Ele é contra o processo de negociação com a guerrilha, é contra a descriminalização da maconha e da cocaína, que vem sendo colocada em discussão pelo Gustavo Petro. Ele é a favor de medidas mais liberais, de uma reforma econômica que privilegie a livre iniciativa, né? E tudo isso vai contra a visão do Gustavo Petro. Enfim, ele é um líder conservador e o Gustavo Petro é um presidente de esquerda. O próprio Miguel Uribe tem a sua biografia marcada pela violência política. A mãe dele, Diana Turbay, era jornalista investigativo, foi morta por los extraditables, né, ligados ao cartel de Medellín, de Pablo Escobar, e ele também é neto do ex-presidente Julio César Turbay, que era do Partido Liberal, que é um partido mais à esquerda, mas ele se distanciou dessa visão e é um expoente do uribismo, embora não seja parente do ex-presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, por sua vez, teve seu pai morto aparentemente numa ação das Farc, quando ele resistiu a uma tentativa de sequestro das Farc. E a violência na Colômbia, o assassinato de Luiz Carlos Galán levou ao início da violência, né, entre 1948 e 58, que por sua vez ele era do Partido Liberal, e liberais bem à esquerda, mais extremistas, criaram então as guerrilhas colombianas das Farc e do ELN nos anos 60. Então, tudo isso está na mente dos colombianos, né? O quanto a violência política pode dragar o país, arrastar o país para uma situação incontrolável, né? Foi uma década da violência entre 48 e 58. Depois houve muitos outros assassinatos. Desculpe, eu até falei que era Luiz Carlos Galán. Luiz Carlos Galán foi assassinado em 1989. Até o filho dele é o prefeito de Bogotá. Lá a violência começou com o assassinato do Jorge Eliezer Gaitán, também do Partido Liberal. Provocou Bogotaço, e depois a violência que matou 200 mil pessoas e levou então à criação das Farc e do ELN. Então tudo isso é muito traumático para os colombianos e por isso o presidente Gustavo Petro tem se esforçado, e os principais ministros dele, a se distanciar desse atentado, a condenar o atentado, apesar de que no pronunciamento à nação de 40 minutos ontem, em que ele veio, trouxe a solidariedade, a simpatia com o Miguel Uribe, ele também demonstrou uma certa, digamos, um empenho em cuidar bem também
desse menino de 14 anos, né, que foi detido como suspeito desse atentado. Claramente existem pessoas por trás dele, como aconteceu outras vezes nesses outros assassinatos, eram menores de idade que cometiam os assassinatos, mas por trás dele estava algum grupo. Como o Miguel Uribe é um forte crítico tanto da guerrilha quanto do narcotráfico, há muitos temores de por onde, quais são as origens dessa tentativa de assassinato.